Bem-vindos de volta ao Estratégia de Aprovação. Eu tenho uma pergunta para você. Como é que estão as suas anotações até agora? Estamos introduzindo agora a sexta aula. E normalmente o pessoal, quando faz um estudo para concurso, tem dois tipos de critério para anotações. O primeiro grupo são pessoas que dizem, eu não vou anotar nada, eu vou ficar prestando 100% de atenção aqui, porque com isso eu vou lembrar. Vai lembrar coisa nenhuma, você tem que fazer um tipo de anotação. O segundo grupo já faz o seguinte, ele vai pensar, eu vou anotar tudo, eu vou anotar cada espirro que o professor der, eu vou fazer todas as páginas de anotação, porque quando eu chegar em casa eu vou fazer uma revisão. Vai revisar? Não, não vai revisar. Uma dica que eu tenho para você, nós vamos, lógico, no terceiro módulo falar sobre anotações dinâmicas, você vai pirar com o conteúdo, você vai fazer uma revolução. Mas até lá, a prática que eu quero que você busque nas aulas que você fizer até a gente chegar nesse conteúdo é, anote como se você fosse ensinar. Anote como se você fosse pegar esse material agora para dar uma aula para as pessoas que você gosta. Imagina que daqui a 6 meses, quando você tiver obtido a sua aprovação, você vai se juntar com um grupo de 5 ou 6 amigos seus para exatamente fazer uma explicação e ajudá-los exatamente no caminho para eles terem as estratégias de aprovações deles. Façam boas anotações. E até agora nós começamos a falar sobre os erros dos concurseiros tradicionais. Esses dois primeiros são alguns dos mais tensos. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro erro. Até agora a gente falou sobre se envolver no jogo dos concursos pelos motivos errados e segundo, tornar-se um garoto de programa dos concursos. E eu ia dizer o seguinte, quando eu falo isso para você, essa carapuça eu também sirvo. Eu lembro em 2006 que o meu critério para escolher um concurso foi qual é o concurso aberto que paga mais de R$5.000. Eu fui estudar para ele. Por óbvio, eu não consegui a minha aprovação. É uma coisa típica de garoto de programa. E estar envolvido só pela parte financeira. Com o tempo, a coisa foi melhorando. Eu tive uma prima que foi a primeira colocada para a Receita Federal. Então, definitivamente, ela teve um tipo de planejamento. Eu fui conversar com ela e fui entrevistá-la sobre como ela se organizou, como ela fez. E parte do que ela me disse vem exatamente como uma deixa para o que a gente vai falar agora, sobre o terceiro erro do concurseiro tradicional. O terceiro erro que a gente vai falar hoje diz respeito a depositar a responsabilidade da aprovação em terceiros. O concurseiro tradicional, ele quer uma pessoa que vai dizer para ele, é assim, esse é o caminho. E dessa forma ele deposita a responsabilidade nessa outra pessoa. Por exemplo, eu vou conversar com um fulano, o Márcio, por exemplo. O Márcio, ele é do estado de São Paulo. Eu pergunto, Márcio, como é que está o seu estudo sobre, por exemplo, sobre administração pública? O Márcio diz, tá indo tranquilo, só que a empresa que eu estou comprando as apostilas, ela está um pouquinho atrasada, mas ela vai lançar 4 apostilas online nas 2 semanas antes da prova. Mas, Márcio, o que tem a ver o calendário dessa empresa com a sua? A gente pega um outro concurso, por exemplo, um de analista de um tribunal, e a gente pergunta, Janaína do Rio Grande do Sul, por exemplo, Janaína, como é que está o seu estudo sobre o regimento interno do órgão? Ela disse, tá tranquilo, o cursinho demorou para encontrar o professor, mas eles disseram que na semana da prova eles vão fazer 3 aulas extras, e no sábado antes da prova eles vão colocar um aulão sobre o regimento interno. Mas, Janaína, o que o calendário do seu cursinho tem a ver com o seu compromisso disso? Esse terceiro erro, o concurseiro tradicional, ele pensa em terceirizar a responsabilidade por achar a matéria, decidir o cronograma para uma terceira parte. O concurseiro tradicional, ele tende a confiar e jogar todas as peças nessa fonte, essa apostila, esse site, essa ferramenta e dizer, eles vão cuidar da minha preparação. Isso é um desafio extremo. Dizem que parte do processo de preparação, e é algo que eu percebi, mais importante até do que o cargo que você obtém, é a pessoa que você se torna no processo. Hoje, não é possível ainda fazer, num processo seletivo para concurso público, para o serviço público, uma entrevista que vai avaliar a habilidade de coordenação, de responsabilidade, de planejamento da pessoa, do aluno, do futuro servidor. Mas, em parte, são características que temos que desenvolver nós mesmos até chegarmos ao momento da aprovação. Uma das formas mais clássicas de se depositar a responsabilidade da aprovação em terceiros é por meio de um
cursinho, um curso preparatório para concurso. Algo que você ouviu todas as vezes. A primeira vez que você pensou, vou me preparar para concurso público, algo bateu na sua cabeça. Vou fazer um cursinho. Quando você pergunta para qualquer pessoa o que eu tenho que fazer, as pessoas sempre voltam a bater nessa tecla. E é bem importante a gente salientar como funciona essa ferramenta, que é apenas uma fonte de estudo, aonde que você vai utilizá-la e como não utilizá-la. Então, por exemplo, digamos que o aluno tenha escolhido como ferramenta principal de estudo um cursinho preparatório para concurso, qualquer um deles, o da sua cidade, qualquer um deles. Digamos, por exemplo, que esse cursinho, o aluno trabalha de manhã e ele tem então à noite. À noite, das 18 horas até as 24 horas, ele pega um cursinho cuja aula seja das 19 horas até as 10h45 da noite, 3 horas e 45. Mais ou menos adequado? Mais ou menos por aí. A pessoa se inscreve no cursinho, ele vai lá para a aula. Primeira coisa, obviamente, a aula começa pontualmente às 19 horas, sim ou não? Não. O que ocorre? Ocorre o atraso da aula. Normalmente a gente tem mais ou menos 15 minutos de atraso, quer seja atraso efetivo no relógio e aquele atraso que o professor dá uma enrolada enquanto a galera está chegando. Sem problema, tirei esses 15 minutos. A pergunta é, qual é o custo de depositarmos a responsabilidade no terceiro nessa parte? Segunda coisa, pelo menos depois desses 15 minutos, nós temos a aula seguida. As outras 3 horas e meia são inteiras de aula, não é? Não. Você sabe que definitivamente tem esses dois pontos. Tem primeiro um intervalo, aproximadamente 20 minutos de intervalo, e depois ele vai ter exatamente o atraso do intervalo. Mais uma vez, não é um atraso efetivamente, 10 minutos de atraso de não começar a aula, mas é aquele tempo que o professor vai dando uma enrolada. Galera, vamos voltar, junta aqui, beleza? Ó, chama o pessoal do corredor. Quem que assistiu o jogo esse final de semana? Vocês viram o concurso que saiu? Então fica falando coisas que não é a matéria efetivamente. Bom, ok, tirando isso, a coisa fica tranquila. Por óbvio, para você ir para o seu cursinho preparatório, basta você descer as escadas da sua casa, hoje tem cursinho em cada esquina, e você estuda exatamente a 2 minutos do seu cursinho. É ou não é? Se você for como a maioria das pessoas, você precisa fazer um deslocamento. E eu vou ser gente boa, lógico que no seu caso pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu acabei de receber um e-mail, a pessoa perguntou por que eu tinha acusado o Carioca de não estar participando. Então calma, Carioca, é brincadeira contigo e com qualquer outro aqui. Mas olha só, possivelmente você tem um tempo de deslocamento até o cursinho, até o preparatório. Vamos colocar uma média assim de 30 minutos para entrar no seu carro, chegar até lá, achar estacionamento. Eu acho que eu estou sendo gente boa. 30 minutos, Vitor. Eu vou de metrô. Você acha? Em 30 minutos eu não chego em lugar nenhum. Calma, calma, sem problema. Mas se leva 30 minutos para chegar, por óbvio, você tem que voltar para casa. Então, mais ou menos, cerca de 30 minutos de deslocamento. Quanto tempo eu levo para usar isso como uma fonte principal? Moças, deixa eu perguntar agora para vocês. Qualquer roupa é roupa para ir para o cursinho, é ou não é? A qualquer momento de havaiana, descabelado, com qualquer roupa, com uma camiseta, você pode ir para o cursinho, é ou não é? Não. Uma coisa que você percebe principalmente, hoje em dia o cursinho é quase como se fosse uma convenção social. Eu lembro num dos cursinhos de Brasília, tinha o critério do pessoal para ver quem era a piriguete mor do cursinho, para ver quem era mais produzida, quem ia ali dentro. E existe um tempo de preparação. Eu vou ser legal. Se eu disser que você leva uns 30 minutos para se arrumar, de banho, arrumar para chegar até lá, mais o seu lanchinho, eu estou sendo mais ou menos justo ou injusto? Ok, se você fala injusto, rapazes, a sua moça leva mais ou menos 30 minutos para se arrumar ou é um pouquinho mais? Você sabe quanto tempo leva. Então, por óbvio, 30 minutos mais ou menos de banho, já tem mais de 1 hora que a gente acaba perdendo aqui. Agora, o cursinho é uma coisa muito energizante, é ou não é? Você sai de lá, chega, se desloca de volta em casa, você está todo energizado, pronto para revisar aquela matéria, fazer exercício e aproveitar aquilo ao máximo. Sim ou não? Não. Normalmente a gente chega acabadaço. Então, mesmo que você volte para fazer uma sessão de estudo, para a maioria de nós, a gente acaba tendo que ter mais uns 30 minutos de relax após o cursinho. Ufa, ok, muito tempo. Mas agora, pelo menos, eu vou ter conteúdo, sim ou não? Por óbvio, a aula é muito sério, o seu professor, doutor, ele vai falar e ir direto ao ponto do conteúdo. Não tem nada de piadinha assim enquanto estiver tendo. Você sabe que tem que ter. A gente acaba tendo uns 15 minutos de piadas ou histórias.
E isso não é porque o professor é malvado, não é porque ele está te sacaneando ou te enrolando, mas para conseguir gerenciar uma turma de 100 pessoas, constantemente ele vai estar tendo que contar algumas piadas, contar algumas histórias para prender a atenção de todo mundo. Mas, lógico, todos os participantes do seu cursinho são pessoas inteligentes, são pessoas prontas. Ninguém nunca levanta a mão para fazer uma pergunta absurda, é ou não é? Cara, nossa, eu lembro quando eu ia para a aula, sempre tinha algumas pessoas, normalmente na primeira fila, sentada mais ou menos ali, que quando essas pessoas levantavam a mão, a gente já vai, não acredito que nessa altura do campeonato a pessoa está me perguntando uma coisa dessa. Isso é o que a gente chama de as perguntas sem noção, aproximadamente. Numa aula presencial, outras coisas ocorrem. Primeiro, sempre tem um pequeno desafio com relação a problemas técnicos. A caneta, que ainda agora eu tinha derrubado tudo, o ar-condicionado que não funciona, alguma coisa no tablet ou nas coisas que o professor utiliza, ou no microfone. 5 minutinhos de ajuste. Normalmente tem uns 10 minutos dentro de uma aula de 4 horas, onde o professor ele gasta com... e o próximo matéria é... deixa só eu achar aqui onde está, pessoal... que não é uma enrolação, mas é um atraso do tempo normal da pessoa pensando que de cada momento a gente acaba levando uns 10 minutos numa aula de 4 horas. Somado todo, chega disso, fecha a régua. Quanto que ocorre aqui? A gente acaba por investir 5 horas e 45 minutos. Se você achar que eu estou sendo muito abusado, você faz as suas contas, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 5 horas e 45 minutos para efetivamente termos cerca de 2 horas e 15 de aula em ritmo de aula. Em ritmo de aula. O que gera para nós um desperdício de aproximadamente 3 horas e meia. 3 horas e meia para ir, para voltar, para chegar, para fazer isso tudo. Um aluno que se garanta, tem um mínimo de estratégia de aprovação, um mínimo de estratégia de estudo, essa 2 horas e 15 de aula em ritmo de aula, ele conseguiria fazer estudando em casa em aproximadamente 1 hora e meia. Em 1 hora e meia, se ele tivesse segurança, souber como estudar, definitivamente ele faz tranquilamente aquele mesmo tempo que daria em 2 horas e 15 efetivas de aula no estudo. O que sobra para ele, quando ele assume a responsabilidade, 1 hora e 30 em casa, daria mais ou menos 4 horas e 15 a mais de tempo. Para fazer o quê? Para continuar indo na academia 2, 3 vezes por semana e não entrar quicando no concurso público, para não terminar o seu relacionamento e continuar tendo um relacionamento, sendo um pai, sendo um esposo, sendo uma esposa e ainda assim se preparar para o seu avanço, para você não deixar de viver e ainda assim ter um mínimo de lazer enquanto você estiver estudando, ou para no mesmo tempo em que a sua concorrência está tendo uma sessão de estudo, você ter praticamente 4 sessões de estudo. Desde que você assuma a responsabilidade pela sua preparação. Há um risco? Há, mas o benefício é de você tranquilamente ser pelo menos 4 vezes mais produtivo do que a sua concorrência. Nesse instante é importante eu dizer o seguinte, eu não estou falando mal de cursinho. Eu fiz cursinho, eu adoro os professores, alguns dos professores, claro. Eu gostava nada, né? Mas é uma coisa interessante, mas é importante a gente saber que existe um motivo específico para o cursinho e existe um motivo para não. É importante a gente entender qual é a função dele. Acompanha aqui comigo, vem aqui comigo no meu cantinho do bom senso. Quando uma pessoa está se preparando para um cursinho, nós terceirizamos o ritmo da aula. Quem que define o ritmo da aula? É o professor ou é o aluno? É o professor. Então a aula ela pode estar indo mais rápida do que a habilidade do aluno, ela pode estar indo mais lenta do que a habilidade, de repente a gente até consegue dar a sorte dela estar no mesmo ritmo, mas é uma forma de aprendizagem passiva. Quem determina o ritmo é a outra pessoa. O direito constitucional vai ser abordado em 10 aulas de 4 horas. O direito administrativo em 12 aulas de 4 horas. Você não tem como ser mais rápido ou menos rápido. E o calendário fica sendo terceirizado para outra pessoa. É importante perceber o seguinte, dentro das entrevistas que eu fazia com o pessoal, com os aprovados, em um momento eu sempre perguntava, e o cursinho? E o cursinho? Você fez cursinho? E eles diziam mais ou menos o seguinte, a gente tinha aquele período de maratona, período de reta final para a prova. Então, tendo a prova aqui, o edital. Então, eu perguntei para aquele grupo que foi aprovado, para mais de 300 pessoas, eu já perguntei isso.
Para você ser aprovado, em algum momento da sua preparação, você fez cursinho? E 80% deles, 80%, adivinha o que me disseram? 80% fez. Em algum momento da preparação eles disseram, fiz cursinho, me inscrevi num preparatório para concurso. Agora eu perguntei o seguinte, no momento prévio a essa sua preparação, para sua aprovação, você estava inscrito em algum cursinho preparatório? Só 20% disseram que sim. Então, olha só, 20% dos aprovados disseram nunca fiz cursinho na vida, sempre coordenei o meu estudo da minha própria forma. 80% deles disseram, fiz, em algum momento eu fiz. Na reta final, até a prova, 20% deles estavam inscritos em algum cursinho. Ah, então pelo menos 20% estava naquele pacotão? Não. Quase ninguém. É muito, mas muito raro encontrar uma pessoa que se inscreva naquele pacote de todas as noites, mais o final de semana, e ainda assim seja aprovado. É quase como se, preparatório para concurso, faça rápido, apenas o suficiente para você ter base para estudar sozinho em casa. Pensa no seguinte, é importante a gente perceber quais são se o sucesso deixa rastro, as pessoas que estão passando, como é que elas estão fazendo. E 80% de quem tem sido aprovado em concurso de ponta está tendo a responsabilidade pelo seu estudo, está guiando, não está fazendo um cursinho. Mas ele tem 3 propósitos, tem 3 coisas. Abre a sua apostila e anota aí. Esses 3 elementos. 3 momentos no qual o cursinho preparatório presencial ele fica interessante para você. Primeiro deles, se você não tem disciplina. Se você não tem disciplina, qual é a solução? Arruma disciplina, filha da mãe. Não é possível, você é um adulto, você quer servir ao público, você vai querer mexer com dinheiro público. Arruma e dê um jeito nisso aqui. Mas eu não tenho disciplina, Vitor. Arranja disciplina, dá um jeito. Mas, Vitor, não dá para eu ir para a biblioteca, eu não consigo estudar sozinho, eu preciso... Vai para um cursinho. Vai para um cursinho que lá eles vão organizar o seu horário, vão montar uma grade para você, de modo que você consiga estudar e pelo menos ter contato com 60%, 70% da matéria do seu edital. Eles vão pelo menos passar por isso aqui. Então, se você não consegue de jeito nenhum parar, vai para lá até você arranjar. Primeira função. Segunda função do cursinho. Ele fica sendo bem interessante para você aprender uma matéria nova, difícil de aprender sozinho. Caiu o teu concurso. Lá no seu concurso, na hora que abriu e saiu o edital, você pensou, o meu eixo comum já matei, já estudei. Excelente. Saiu uma matéria que foi inesperada. Tu não tinha ideia que ia cair essa economia, informática, contabilidade. Foi algo bem inesperado. E é uma matéria difícil de você aprender sozinho. Vai para um cursinho. Indo para um cursinho nessa forma, você conseguiria em mais ou menos um mês, mais ou menos, ter nota o suficiente para tirar 50%, 60% nessa matéria. Essa não é a matéria que você vai ter o seu diferencial, porque não faz parte do seu eixo comum. Seu eixo comum são as matérias que você vai querer garantir uns 80%, são os pilares da sua aprovação, são essas matérias do seu eixo. Agora, esse grupo de matérias pode ir. Às vezes, por exemplo, aprender contabilidade, se você for estudar sozinho pelo livro, você pode bater muito a cabeça até conseguir, ou qualquer que seja outra matéria. Não é só ser uma matéria nova, não é porque, caiu o regimento interno aqui. Não, o regimento interno em geral você consegue estudar sozinho, se você tiver um guia e tiver uma forma de estudar. Mas uma matéria nova e difícil de estudar. 3 funções do cursinho. Primeira delas, se você não tem organização nenhuma. Segunda delas, para uma matéria nova, difícil de aprender sozinho. Terceira delas, o cursinho ele funciona como um excelente termômetro sobre o seu nível frente à sua concorrência. Quando você está na sala e de repente aquela pessoa levanta a mão, ela faz uma pergunta e você diz, eu não acredito que nessa altura desse campeonato alguém está fazendo uma pergunta dessa, é um ótimo sinal de que você está começando a atingir o nível para ser aprovado. Quando você está numa aula e você começa a sentir, cara, o professor está enrolando hoje, olha a palavra-chave na sua cabeça, eu estaria rendendo mais se eu estivesse estudando sozinho? Esse é um excelente indicador para mostrar que você está no nível para começar a ser aprovado. Assumir a responsabilidade da sua aprovação é um elemento chave, não apenas para o concurseiro, mas para o adulto. Ele vai assumir o ônus e o bônus, o risco e o benefício de assumir a responsabilidade. Porque
Se ele não passar na prova, você não vai poder chegar no seu professor e reclamar com ele. Vai caber a você assumir essa responsabilidade. Assumir a responsabilidade diz respeito também a entender o que está acontecendo à nossa volta. Entender o que está acontecendo diz muito sobre o mercado onde a gente está. E se a gente entender e e pensarmos um pouquinho, dá para a gente prever bem. Volta aqui para o meu cantinho do bom senso. Qual é o propósito de um curso preparatório para concurso? Qual é o propósito deles? Definitivamente é ganhar dinheiro. É óbvio, a gente tem que ser honesto aqui e perceber, nós estamos em um mercado de concurso e eu, sabendo disso, eu consigo me preparar e me posicionar melhor dentro desse mercado. Hoje em dia, o mercado de concurso é um mercado bilionário, que envolve pessoas, envolve cursos que saem, que não saem. O importante para a gente é entendermos que cada vez que tiver uma pessoa dizendo que, olha, isso aqui é uma fila, fica na fila, 1 hora você passa, normalmente essa pessoa está ganhando dinheiro da gente enquanto a gente está exatamente nessa fila. Cabe a nós fazermos o quê? Esquece a fila, é hora da gente furar a fila. É hora de nós assumirmos a responsabilidade pela nossa aprovação e fazer o que tem que ser feito. Quando de repente a gente sai na banca e vê que a maior revista do Brasil me lança uma capa como essa, As Lições dos Campeões, 10 vitoriosos ensinam como conquistar os salários de até R$21 mil, isso é para atrair concorrência para concurso. Isso é quase como se fosse para o bobo que está andando na rua e ele olha, R$21 mil por mês, eu quero! E ele entra, deixa eu pelo menos fazer uma fezinha. O número da concorrência que o seu concurso tem, ele é só um reflexo de quão bem divulgado foi aquele concurso. Então, por exemplo, um concurso grande, ele pode chegar a custar para o órgão 5 milhões a 8 milhões de reais, um concurso desse com 10 a 12 cargos aproximadamente, juntando elaboração de prova, correção e tudo mais. Por que eu estou colocando isso aqui para você? Quem paga isso, o órgão combina, ele diz, nós vamos colocar pessoas ali dentro, a gente vai, os inscritos acabam por bancar aquele valor. E no Jornal Nacional começa a fazer uma divulgação, e nas revistas começa uma divulgação. E se de repente eles não atingem o número de inscritos, o concurso é suspenso durante um tempo e é reaberto as inscrições. Para a gente entender o quê? Próxima vez que você estiver fazendo o seu concurso, assumir a responsabilidade pela minha aprovação, estou estudando, de repente me sai uma concorrência de 5, 10, 20 mil inscritos para aquele cargo, o número da concorrência só quer dizer o quê? Quão bem divulgado foi o cargo. Eu falei para você que 5% é a tua meta, teu alvo, estar nos 5% na hora que aquela prova, aquele edital sair. Os 5% que têm chance de passar no concurso, eles estarão inscritos. Quer tenham 1.000, 10 mil, 50 mil inscritos. Esteja nesses 5%. Por maior que seja o número da concorrência, a nota de corte tende a não aumentar tanto. Então, para você, é exatamente perceber que a concorrência é só uma referência de quão bem divulgado foi o concurso, mas nada tem a ver com a sua nota, com o seu domínio. Fala comigo assim em voz alta. A responsabilidade da minha aprovação é... E complete a frase. E certamente você disse, a responsabilidade da sua aprovação é minha. Minha não, sua. E esse é um elemento essencial que a gente acaba por ver com a maioria das pessoas que é aprovada num concurso de ponta. Ele assume a responsabilidade pelo seu próprio estudo, ele assume o caminho por escolher o seu referencial bibliográfico, pela sua metodologia de estudo, pela organização do seu próprio horário. E ao fazer isso e ao executar isso, você fica um passo mais perto da sua aprovação, pois você agora começa a corrigir um dos erros essenciais que a maioria dos concurseiros cometia, mas não você. No seu tempo, à sua maneira, comece a criar na sua cabeça a responsabilidade de que eu sou o senhor do meu destino, eu sou o capitão do meu navio, eu aceito conselhos, mas não ordens, eu aceito recomendações, mas a responsabilidade da minha aprovação é minha. Eu vou te passar uma missão agora. Ao encerrarmos essa pequena aula, na próxima aula nós vamos abordar 2 erros de uma vez. Meu desafio para você é, sem esperar, pega agora, mexe, toma uma água e a gente já começa a próxima aula. Missão dada?
missão cumprida. Missão dada, missão cumprida. Se você não puder continuar agora, a gente só se vê amanhã, não tem problema. Mas se você se encontrar com a gente, no momento que você for, nós nos encontraremos na próxima aula, a 7ª aula do nosso módulo do Estratégia de Aprovação. Assuma a responsabilidade pela sua aprovação. Faça o diferencial para você e, a partir daqui, tudo começa a gerar um grande resultado. Um grande abraço, até a próxima aula.